Vendas consultivas versus vendas tradicionais. Entenda hoje de forma eficiente qual que é a diferença dessas duas vendas de uma forma 100% prática e aplicável. Meu nome é Henrique, eu sou especialista em marketing e vendas, tenho mais de 10 anos de atuação na área, já ajudei centenas de empresas a criarem processos, a validarem processos ali de uma forma 100% prática e, por consequência, aumentarem o seu lucro através de uma máquina de vendas com resultados 100% previsíveis. Te convido a se inscrever nesse canal, também já vai deixando seu like, deixa também um comentário aqui para eu ver se você está gostando desse vídeo ou não. Também deixe sugestões de temas aqui onde eu consiga abordar um conteúdo que vai te ajudar de forma 100% prática. E também te convido a me acompanhar lá no Instagram, onde eu posto basicamente a minha rotina, dicas, insights ali em tempo real para você aplicar dentro da sua operação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. A diferença de um vendedor tradicional para um vendedor consultivo está exatamente no produto e no processo de vendas. Então, entenda de uma forma 100% prática quando você vai utilizar um ou quando vai utilizar outro, e qual que é o benefício de um ou de outro. Então, vamos para o vendedor tradicional, geralmente chamado de tirador de pedidos, ou então aquele vendedor que basicamente ele vai pegar uma venda, entre aspas, pronta. Então, geralmente a gente utiliza para um grande fluxo de compradores e não necessariamente uma venda complexa, ou seja, geralmente tickets um pouco mais baixos ou então produtos com uma alta procura ou um alto volume de vendas e não necessariamente uma complexibilidade ou precisa de fato de um convencimento para o cliente comprar. Então, o famoso tirador de pedidos. Por exemplo, uma loja de tênis, uma loja de roupas, ou então um produto de ticket muito baixo, um supermercado, ou então alguma outra variável que envolva algo onde o cliente ele já está decidido da sua compra. Então, basicamente, ele só precisa necessariamente fazer alguma espécie de validação antes mesmo de fazer a sua compra. Então, geralmente, esse tipo de vendedor, ele serve mais numa espécie de intermediário, até mesmo para fazer um possível upsell, como, por exemplo, os próprios atendentes do McDonald's, eles podem se classificar como uma espécie de vendedores tradicionais, porque eles estão ali para fazer eventualmente o seu pedido, mas principalmente fazer o upsell, a famosa, por mais X reais, leve batata grande ou leve um refrigerante grande. Então, a ideia desse tipo de vendedor é entender que você já, obviamente, vai fazer uma compra, uma aquisição, e basicamente te oferecer um produto adicional ali com um valor um pouco mais elevado para fazer com que você faça o upsell propriamente dito e aumente ali o valor que você vai deixar naquela compra. Então a ideia é fazer transições mais rápidas, mais eficientes, mas ao mesmo tempo também fazer um upsell. A opção número 2 é um vendedor consultivo. Então, é também chamado de consultor de vendas. Então, quando que a gente utiliza esse consultor de vendas? Geralmente com produtos ali de ticket um pouco mais elevado, ou então que envolva uma certa complexibilidade para o cliente tomar a decisão. Como, por exemplo, uma concessionária de carros, onde a gente tem diversas opções, diversos modelos, e nem sempre o cliente ele sabe quais são as características daquele modelo, quais são as características, os diferenciais também de um ano para o outro. Então ele precisa ter uma espécie de um vendedor consultivo, onde esse vendedor ele necessariamente tem que ser muito bom no produto, ou seja, entender as características técnicas e características e diferenciais competitivos principalmente para estar ofertando para o seu cliente. Outro exemplo é um mercado imobiliário. Então, um corretor de imóveis, um assessor imobiliário, um assessor daqui a pouco de investimentos também, ele necessariamente ele tem que ser muito bom em entender as características técnicas e também os diferenciais competitivos daquilo que ele está ofertando para auxiliar o cliente dele na tomada de decisão. Então, a venda consultiva, ela vai mais para entender o que o cliente precisa e não necessariamente aquilo que ele quer naquele momento, porque pode ser que você traga o teu cliente a tomar uma decisão a qual ele não estava esperando. Daqui a pouco ele tem uma perspectiva na cabeça dele que ele vai levar um determinado produto ou serviço e você pode estar trazendo uma outra solução para ele. Então, geralmente, o nosso cliente ele não entende muito bem aquilo que a gente está ofertando. A gente precisa ter uma venda um pouco mais consultiva, entender um pouquinho mais na dor, para saber se de fato faz sentido para o teu cliente contratar aquele serviço. Então, geralmente, a gente tem a questão da venda com um consultor especializado, né? Geralmente, ele passa por um diagnóstico, por uma avaliação, por uma sessão estratégica, para daí sim tomar uma boa decisão. Então, trazendo um conteúdo de forma 100% prática, essa é a diferença de um vendedor consultivo para um vendedor tradicional.
Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário aqui embaixo. É muito importante para eu saber o que você está achando dos nossos conteúdos.